Olá, bom dia. Bora para a leitura de hoje. Antes da leitura, um olhinho essencial para aumentar a concentração e outro para aumentar a conexão com o indivíduo. Bora lá, bora lá, bora lá. Novamente, esse livro aqui, tá? Café com Deus, Pai. Dia 3 de março. Supere pelo poder da fé. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Gênesis, capítulo 21, 5 e 6. Passaram-se muitos anos para que a promessa revelada por Deus a Abraão se cumprisse. Ele e Sara já estavam com a idade avançada, por isso consideraram algo inusitado e engraçado uma mulher idosa dar à luz. É possível que muitos anos atrás você tenha recebido um sonho que ardia em seu coração, mas por causa das dificuldades você o abandonou e guardou no fundo de uma gaveta que não abre mais. Saiba, porém, que, apesar dos anos terem passado e as páginas de seu livro estarem amareladas, o sonho ainda está lá. Não importa se irão rir de você, ou dizer que você é velho demais, ou, quem sabe, jovem demais para realizar esse sonho. Se o Pai acendeu esse propósito em seu coração, é porque Ele deseja realizá-lo para você. Então, lembre-se daquilo que enchia o seu coração de esperança tempos atrás. Traga à tona os velhos sonhos que parecem ter naufragado. Volte a sonhar os sonhos de Deus em sua vida. E por mais que o tempo possa ter deixado você desanimado e cansado, o Pai dará na hora certa tudo o que Ele prometeu. Não pare de sonhar. Caso ainda não tenha acontecido o que você espera, Deus não tarda nem falha. Antes, age no momento certo, em que estamos maduros e preparados para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Você precisa entender quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida e, com isso, superar as adversidades pelo poder da fé. Entenda que, com fé, o distante se torna próximo e o impossível se torna possível. Na perspectiva dos céus, milagres sempre estarão ao nosso alcance. Um conquistador supera, por meio da fé, as oposições que tentam impedir suas conquistas. Leitura bíblica de hoje, Marcos 8. Palavra de hoje, superação. Vamos lá para a leitura bíblica de hoje, Marcos 8. Ontem eu li a Bíblia que a minha esposa usa, só que eu tenho uma certa dificuldade para entender aquelas letrinhas lá. Então hoje eu vou ler no meu iPad, que eu consigo dar zoom na letra. Melhor, né, amor? Porque as letrinhas são pequenininhas demais. Apesar de eu gostar daquela Bíblia, porque lá está escrito em termos mais fáceis de entender. Essa aqui que eu leio do João Ferreira aqui, ele tá em termos antigos, sabe, a tradução. Mas vamos lá, Marcos 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe.
E os seus discípulos lhe disseram: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou o povo que se sentasse no chão. E tomando os 7 pães, e havendo dado graças, partiu-os e entregava aos discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram. E dos pedaços que sobejavam, levantaram 7 alcofas. 7 alcofas seriam 7 cestos. Ora, eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não será dado sinal algum, que a esta geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: por que arrazoais por não terdes pães? Arrazoais seriam porque eles estão discutindo ali um com o outro. Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 para os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Responderam: 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? Tipo assim, Jesus estava pé da vida, né? Os caras multiplicou pão pra caramba lá, os caras estavam preocupados que não tinha levado pão ainda. Meu Deus do céu. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tocou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, cuspindo nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E levantando os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: mas não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Respondeu-lhe eles: uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem
dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E o ordenou-lhes Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhou para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria o homem em troca de sua vida? Portanto, qualquer que entre nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ponto final.